Neste vídeo você vai descobrir o que Santo Irineu de Leão falou sobre a sagrada tradição apostólica no livro Contra as Heresias. Então, vem comigo, vamos ao que interessa. Olha só, eu estou aqui com esse livro da editora Paulus, Contra as Heresias, livro 3.1, 1,1, ok? Olha só, abre aspas, não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da nossa salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho, que eles primeiro pregaram e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras, para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. Fecha aspas. Então veja aqui, Santo Irineu de Leão, ele fala algo que a Igreja Católica sempre nos ensinou, no Catecismo, na Dei Verbo. Existe o quê? A anterioridade da pregação oral em relação àquilo que foi escrito. Então, primeiro o Evangelho foi pregado de maneira oral, que nós chamamos de tradição, esse ensinamento oral, e somente após foi escrito. Mas vamos continuar. Tem algo aqui bem interessante que Santo Irineu de Leão fala a respeito da atitude dos hereges. Olha só, abre aspas. Quando são vencidos pelos argumentos tirados das Escrituras, retorcem a acusação contra as próprias Escrituras, dizendo que é texto corrompido, que não tem autoridade, que se serve de expressões equívocas e que não podem encontrar a verdade nele os que desconhecem a tradição. Então parou. Presta atenção. Santo Irineu de Leão, ele está falando da atitude de alguns hereges da época dele. O que os hereges faziam? Quando os apóstolos e os sucessores dos apóstolos usavam a Escritura para refutar os hereges diziam o seguinte: essa parte da Escritura aí não vale não, porque está corrompida. Para você conhecer a verdade, tem que conhecer a tradição. Aí depois, quando Santo Irineu de Leão e outros mais usavam a tradição para refutar os hereges, aí eles já invertiam. Não, para você conhecer essa verdade aí, tem que ir na Escritura. Tem uma seita aí, tá? Do sétimo dia, que eu não vou falar o nome, que ela diz que a Escritura está adulterada. Lá naquela parte que Jesus fala, ainda hoje, né? Em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o que a seita diz? Está adulterado. Jesus falou o seguinte, em verdade vos digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então veja, o herege, a seita, quando a gente utiliza a Escritura para combatê-la, ela diz que a Escritura está adulterada e que somente ela tem a verdadeira versão, né? De acordo com o grego, ou com o hebraico, ou o aramaico. E quando nós usamos a tradição, não vale, só vale a Escritura. Quando usamos a Escritura, não, tem que ter um pedaço da tradição. Vamos continuar? Olha só. Com efeito, né, Santo Irineu continua. Dizem eles, a verdade não foi transmitida por escrito, mas por viva voz. O que levou Paulo a dizer, é a sabedoria que pregamos entre os perfeitos, não porém uma sabedoria deste século. Parou. Santo Irineu está dizendo o seguinte, olha, quando nós usamos a Escritura para refutar os hereges dizem que nós temos que usar a tradição. Calma, vamos continuar a leitura? E cada um deles diz que esta sabedoria é a que ele descobriu, ou melhor, inventou, e assim se torna normal que a verdade se encontre ora em Valentim, ora em Marcião, ora em Cerinto e depois em Basílides, ou em algum outro contendente, sem nunca ter podido afirmar nada acerca da salvação. Cada um deles está tão pervertido que, falsificando a regra da verdade, não cora de vergonha ao pregar a si mesmo. O que Santo Irineu de Leão está falando? Eles dizem que a Escritura está adulterada. Esse texto aí não vale. Tem que recorrer à tradição. Só que quando eles recorrem à tradição, Santo Irineu de Leão fala que 4 nomes, quando os 4 recorrem à tradição, os 4, cada um tem uma opinião divergente. Eu pergunto a vocês, é semelhante ou não àquilo que a gente vê hoje acusando a Igreja Católica? Diversas seitas. Uma diz que a Igreja Católica não pode batizar criança porque isso é heresia. Só que ela se cala quando outra igreja protestante batiza criança. Né?
Algumas igrejas dizem que a Eucaristia, que a Igreja Católica ensina, está errada, porque não faz sentido. Mas tem algumas outras correntes protestantes que têm uma visão parecida, óbvio que não é idêntica à Igreja Católica, só que eles se calam. Então são várias seitas que não se entendem entre si, mas todas elas se juntam, né, para acusar a Igreja Católica. Eu vou só fazer um intervalo aqui rapidinho. Então vamos continuar. Então, veja, é um modus operandi que já existia lá no cristianismo primitivo. Vamos continuar para o vídeo não ficar tão longo. Olha aqui, ó. Santo Irineu continua aqui no 2.2. E quando, por nossa vez, os levamos à tradição que vem dos apóstolos e que é conservada nas várias igrejas pela sucessão dos presbíteros, então se opõe à tradição, dizendo que, sendo eles mais sábios do que os presbíteros, não somente, mas até dos apóstolos, foram os únicos capazes de encontrar a pura verdade. Parou. Olha aqui, ó. Presta atenção. Santo Irineu citava as escrituras e os hereges diziam, está adulterada, ou então você não entendeu. Você tem que recorrer à tradição. Aí Santo Irineu diz que quando ele recorria à tradição, como os hereges pediam, não, é porque você não entendeu. Ou então é porque essa tradição aí que você está citando, esses escritores que você está citando, Clemente, Policarpo, Inácio, Pápias, Orígenes, nenhum deles tem a verdadeira gnose, o verdadeiro conhecimento. Somente nós, eu, herege e o meu grupinho, temos o verdadeiro conhecimento. Eu pergunto a vocês, tem alguma coisa diferente daquilo que nós vemos hoje contra a Igreja Católica? Tem? Será que tem? Vamos lá. Com efeito, os apóstolos teriam introduzido, junto com as palavras do Salvador, as prescrições da lei. E não somente os apóstolos, mas até o próprio Senhor teriam pronunciado palavras provindas, ora do demiurgo, ora do intermediário, ora da potência suprema. Quanto a eles, conheceriam o mistério escondido, sem a mínima dúvida, sem contaminação e confusão. Ora, esta é a maneira mais desavergonhada de blasfemar contra o seu Criador. Acontece com isso que já não concordam nem com as Escrituras, nem com a tradição. Eu pergunto a vocês, isso aqui é atual. Você pega essa obra aqui, Santo Irineu de Leão contra as heresias, se você tiver da editora Paula, você vai abrir na página 246. Isso aqui é a coisa mais atual do mundo. Ou não? Os hereges inventam até que os apóstolos e o próprio Senhor inventou doutrina. Não foi isso que tentaram fazer? Não tentaram tirar a carta de São Tiago, dizendo que tinha invenção de doutrina na época da Revolução Protestante? Tentaram tirar o Apocalipse. O Apocalipse deixa bem claro que cada um será julgado conforme suas obras. Isso contraria a sola fide de Lutero. Ou não? Vamos continuar? Olha aqui, ó. Onde está a verdadeira tradição? Página 249. Portanto, a tradição dos apóstolos, tá? A tradição dos apóstolos. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Eu vou continuar aqui o 2.3 porque tem algo que eu não li, tá? Veja, nossa batalha, caríssimo, é contra estes que, escorregadios como serpentes, tentam se esgueirar de todos os lados. Por isso, de todos os lados lhe devemos resistir, na esperança de poder trazer de volta a verdade a algum deles, refutados e confundidos. De fato, se é difícil que uma alma tomada pelo erro mude de opinião, contudo não é completamente impossível que possa evitar o erro quando se lhe apresenta a verdade. Ou seja, isso aqui é Santo Irineu de Leão falando sobre a importância da apologética, ok? Agora, vamos continuar aqui sobre a tradição. 3.1, portanto, a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a igreja por todos os que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e seus sucessores até nós. E eles nunca ensinaram, nem conheceram nada que se parecesse com o que essa gente vai delirando. Ou seja, Santo Irineu está aqui defendendo o que? Aquela retidão de doutrina, né? Aquela tradição que foi ensinada pelos apóstolos e que pode ser encontrada em todo o mundo pela igreja. Ora, se os apóstolos tivessem conhecido os mistérios escondidos,
e os tivessem ensinado exclusiva e secretamente aos perfeitos, sem dúvida, os teriam confiado, antes de mais a ninguém, aqueles aos quais confiavam as próprias igrejas. Ou seja, se os apóstolos quisessem ensinar alguma coisa secreta, específica e exclusiva, seria mais óbvio que eles ensinassem aos bispos, né? Que são as pessoas que guardavam as igrejas, os príncipes da igreja, como diz o Apocalipse. Na verdade, o Apocalipse usa o termo anjo, né? Com efeito, continuando, queriam que os seus sucessores, os quais transmitiam a missão de ensinar, fossem absolutamente perfeitos e irrepreensíveis em tudo, porque, agindo bem, seriam de grande utilidade, ao passo que, se falhassem, seria a maior calamidade. E agora, ele vai citar aqui a questão da fundação da igreja no 3.2. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta, as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos à maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos. Refutaremos todos os que de alguma forma, quer por infatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, olha aqui, ó, deve necessariamente estar de acordo com ela. Com ela quem? Com a igreja. Por causa de sua origem mais excelente, toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Lá no 3.3, na página 250, ele fala o seguinte: todos os que quiserem podem aprender desta carta que este Deus é anunciado pelas igrejas como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e conhecer a tradição apostólica da igreja, porque mais antiga do que os que agora pregam erradamente outro Deus superior ao demiurgo e criador de tudo que existe. É a igreja. A igreja é mais antiga do que todos aqueles hereges. Então é necessário recorrer a ela, ok? Aqui eu vou ler algumas partes, tá? Para o vídeo não chegar aos 20 minutos. Lá no 3.4, na página 251, ele fala o seguinte: ora, ele sempre ensinou o que tinha aprendido dos apóstolos, que também a igreja transmite e que é a única verdade. É ele que no pontificado de Aniceto, quando esteve em Roma, conseguiu reconduzir muitos destes hereges, de que falamos ao seio da igreja de Deus, proclamando que não tinha recebido dos apóstolos, senão uma só e única verdade, aquela mesma que era transmitida pela igreja. Também a igreja de Éfeso, que foi fundada por Paulo, que foi fundada por Paulo e onde João morou até os tempos de Trajano, é testemunha verídica da tradição dos apóstolos. Então, olha, não tem nem para onde correr, né? A importância da sagrada tradição. É claro, vão criar outra teoria, né? Ah, é porque essa tradição aí era da verdadeira igreja católica que se corrompeu com Constantino. Essa falácia que uma criança de 10 anos já não acredita mais nisso, né? Então vamos lá. Para a gente finalizar. Sendo as nossas provas tão fortes, não é necessário procurar noutras pessoas aquela verdade que facilmente podemos encontrar na igreja. Porque os apóstolos trouxeram, como num rico celeiro, tudo o que pertence à verdade, a fim de que cada um, o que o deseje, encontre aí a bebida da vida. É ela definitivamente o caminho de acesso à vida, e todos os outros são assaltantes e ladrões que é omisso evitar. Presta atenção. Aqui a gente começa a perceber uma certa raiz do dogma: fora da igreja não há salvação. Santo Irineu fala com todas as palavras, né? É ela definitivamente o caminho de acesso à vida, e todos os outros são assaltantes e ladrões que é mister evitar. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Por outro lado,
deve-se amar com zelo extremo o que vem da igreja e guardar a tradição da verdade. Ora, se surgisse alguma controvérsia sobre questões de mínima importância, não se deveria recorrer a igrejas mais antigas de onde viveram os apóstolos para saber delas sobre a questão em causa, o que é líquido e certo? E se os apóstolos não nos tivessem deixado as escrituras, não se deveria seguir a ordem da tradição que transmitiram aqueles aos quais confiavam a igreja? Muitos povos bárbaros que creem em Cristo se atêm a esta maneira de proceder sem papel nem tinta. Levam a salvação escrita em seus corações pelo Espírito, guardam escrupulosamente a antiga tradição, creem num só Deus, Criador do céu e da terra, e de tudo o que está neles, e em Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja, ele está aqui basicamente falando do credo, né? Apesar do credo aqui na época dele ainda não está totalmente desenvolvido, mas o credo que fora desenvolvido já fora desenvolvido por causa de todo aquele sentimento, de toda aquela fé, né? Que é o sentimento religioso, que é a fé popular. E ele está dizendo aqui que muitos povos bárbaros que creem em Cristo não creram, né? Por causa daquilo que estava escrito, sem papel nem tinta. Eles levaram a salvação, eles conheceram Cristo devido à pregação, devido, né, à guarda escrupulosamente da antiga tradição. É o que Santo Irineu fala aqui na página 253. Cara, não tem pra onde correr. Se você é católico, se você não é católico, tá? E assim, você tem que acreditar nisso aqui. Você tem que estudar isso aqui. Olha o que ele fala, ó. É assim, portanto, que a tradição apostólica se apresenta na igreja e perdura entre nós. Página 254. É muita coisa. Eu aconselho que você que queira estudar o cristianismo primitivo verdadeiro tenha contato com as obras dos pais da igreja, tá? Pegue essas obras, leia. E eu tenho certeza que muitas dúvidas que você tem serão dissipadas. Gostou? Se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima.